Hi guys, hoje eu vou mostrar para você o que é uma aplicação monolítica, o que é um microservice, né? Qual que é a diferença entre eles, uma aplicação console para você. Eu vou utilizar C Sharp aqui, que eu utilizo há um bom tempo, né? Mas você pode usar qualquer linguagem sua. Então vamos lá, vou fechar essa aplicação aqui, que eu estava trabalhando nela para te mostrar, tá? Resolvi fazer isso porque eu vou te mostrar na prática, sistemas nossos aqui mesmo, que a gente usa no dia a dia, que roda em Linux, roda em servidores aí, para você ter uma ideia, tá bom? Primeira coisa que eu vou te mostrar aqui, ó, é uma aplicação monolítica, tá? Então essa daqui, ó, ela não é bem uma aplicação monolítica, ela acaba sendo monolítica porque ela tem vários serviços, por exemplo, essa aplicação aqui, essa API aqui, tá? Estamos falando de back-end, tá? API, no entanto, né? Então o que que ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serviços aqui, né? Cada um desses serviços aqui faz uma coisa, atende uma demanda diferente. Então, ela não pode ser considerada um microserviço, porque ela não tem o princípio de solid, né, que só faz uma coisa, tem uma única responsabilidade. Aqui, no mínimo, ela tem no mínimo aí 6 ou 7 responsabilidades aí. Então, essa daqui é uma aplicação que a gente chama de monolítica, ou seja, uma aplicação em que, se esse serviço aqui estiver funcionando muito bem, está tudo rodando lá direitinho, ó, esse serviço que faz as coisas aqui, ó, que controla a data, esse serviço aqui, por exemplo, aqui tem uma aplicação muito boba que faz um CRUD, tá? E o que ele está fazendo aqui? Então você pode, por exemplo, inserir dados. Então se eu vou usar esse método aqui para inserir dados, aqui está gravando um arquivinho, porque é uma solução de configuração que a gente tem aqui, e então tudo bem, esse aqui é um servicinho que vai inserir aqui. Como que esse serviço funciona? Tá? A hora que eu chamo o endpoint lá, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai bater nesse controller aqui, ou seja, aqui que o endpoint vai chegar, a requisição sua URL vai cair aqui, ó, tá? Vai ter o nome, qual que é a versão, o controle. Isso aqui são coisas do C Sharp, eu não quero entrar no meio disso não. O fato é que ele vai cair aqui, então eu tenho um módulo principal que chama main aqui, que é o principal, ele recebe esse action type, esse action type nada mais é do que um método, ou seja, qual que é a ação, qual que é a função que ele vai fazer. Então posso dar um get all aqui, que é um get all, para ele pegar todos os registros. Eu posso fazer um put, que é para alterar, né, alterar dados que está lá. Posso fazer um post, que é para fazer um insert, incluir novos dados. Ou posso deletar um registro, deletar informação, e posso pegar o log desses caras que eu estou fazendo aqui. Então eu coloquei aqui 1, 2, 3, né, 4, 5, 6 serviços aqui. Se não for nenhum desses aqui, se a API chega errado, ele vai chiar aqui, meter um erro lá que a gente já falou sobre esse tipo de erro aqui, depois a gente pode gravar um vídeo explicando para vocês por que a gente não já gravei, mas eu gravo de novo e mostro na prática, né, por que a gente não mostra informação para o usuário, tá? Essa informação que você está vendo aqui, ela não vai para o usuário, tá? Ela vai para o nosso sistema de CIEM, que controla os logs, que controla todo o processo de segurança nosso aqui. Bom, então, de cara, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 serviços aí. Esses 5 serviços aqui, eles descaracterizam essa aplicação como microservice. Ela deixou de ser microservice, ela é uma monolítica. Por quê? Suponhamos que eu tenha muita requisição de inclusão, ou seja, eu vou ter lá 500, 600 solicitação de post por dia, tá? E vou ter 2 de alteração, vou ter uma lá de delete, raramente eu vou ter uma delete. O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa aplicação monolítica é que todos esses serviços aqui estão disponíveis, ou seja, se eu conseguisse tirar essa coiseira toda aqui, ó, tá, toda, ficar só com esse método aqui, eu não precisava ter esse monte de serviço que eu tenho de cá, eu ia ficar só com o método post aqui, tá? Então minha aplicação ia ficar pequenininha, ia ficar rápida, eu ia poder compilar ela e colocar ela rapidinho, ou seja, se o meu método post tem mais requisição, ele é candidato a se tornar um microservice, ou seja, rodar separadamente, tá? Agora, isso aqui não é o caso, porque é uma aplicação pequena, eu tenho ela não faz muito alterações de dados e tal, tá? É uma gerência de configuração, então a gente resolveu colocar como monolítico. Então, ou seja, o que eu quero mostrar para você é que nem tudo que você faz precisa ser microservice, nem tudo. Tem coisas suas que você vai ter que fazer monolítico. Nesse caso aqui, ó, eu fiz monolítica. Agora, presta atenção, ela não é exatamente monolítica, porque eu peguei um grupinho de atividades afins que compartilham, inclusive, o mesmo objeto de dados aqui. Esse data service, que, por exemplo, uma classe que eu fiz, abastece bem esses caras aqui. Então, esses caras aqui, eles falam entre si, tá? Então, eu separei esses conjuntos e fiz uma aplicação, uma API para atender esse cara aqui, que depois eu vou te mostrar ela funcionando, tá? Vamos ver se dá. E aí,
esse conjunto pequeno. Agora, se isso aqui começar a crescer, começar a ter requisição demais, eu tenho que tirar isso e exportar. Por exemplo, se eu tiver aqui muito post, aí eu vou fazer a análise usando o Kafka, usando outras ferramentas de medição aí, né? E ver como é que está o número de requisição em cima dessa porta, e aí a gente vai medir de onde está vindo, quais são os métodos para poder quebrar. Mas nesse caso aqui não é. Então isso daqui, ó, tem né, 5 serviços, tá? Ele caracteriza uma aplicação monolítica, mesmo sendo uma aplicação pequena, tá? A diferença, eu repito, eu consigo nessa aplicação monolítica colocar poucos serviços, mas serviços afins. Esse cara aqui é um CRUD só, então não justifica eu fazer uma rotina de alteração, de inclusão, de exclusão, de delete separado para uma tabela só, tá? Então eu separei, por exemplo, esse aqui é um cara que grava um arquivinho que chama Global, onde vem as nossas configurações gerais. Então ele faz isso aqui muito tranquilamente, tá? Opera isso muito tranquilamente aqui e fala entre si. Então isso é um candidato a ser digamos que ele é um serviço pequeno, ele não é um microserviço, porque ele não atende ao conceito de solid, né? Que é ele só fazer uma única coisa, tá certo? Bom, então isso aqui é monolítico, mas um monolítico pequeno. Vou te mostrar um monolítico grandão depois, tá? Agora, aliás, eu vou te mostrar esse monolítico grandão agora, quer ver? Nós temos o nosso sistema de autenticação aqui, tá? De autenticação, todos os usuários nossos autenticam nesse sistema nosso aqui, por exemplo. Eu vou pegar aqui minha pastinha de fontes aqui que a gente coloca nos Gits, tá? Eu vou pegar os nossos sistemas aqui, que é o VAS, cadê ele? O VillaSoft Authentication versão 2. Vamos lá. Tá aqui, cadê você? A gente tem bastante projetos, né? Nem todo mundo tem acesso a isso aqui. Eu gosto de ter acesso a tudo, porque eu converso, as pessoas lá. Eu vou abrir aqui essa API, lembrando, estou falando com você de API. Esta API aqui, ó, especificamente, essa é uma monolítica mesmo, tá? Mas ela tem sentido de ser monolítica, eu vou te mostrar. Ó, dá para carregar, é mais demorada e tal. Qual que é o problema da aplicação monolítica? Se você tem uma rotina que funciona, tá funcionando direitinho, não tem problema nenhum, e você vai e mexe numa parte dessa rotina, o que vai acontecer? Você vai comprometer todo o teste, tudo que está rodando das outras funções. Tá? Então, para evitar isso, a gente faz os microserviços que a gente vai falar. Ó, cada controle desse aqui, ó, é um endpoint, tá? Então, cada controle desse aqui vai receber uma entrada, cada um. Então, você pode ver que essa aplicação aqui é uma aplicação que é característica monolítica, ou seja, tem um monte de serviço. Esse aqui é o sistema de login, tá? E que nós temos aqui. Então, se tem muita requisição de sign-up, de sign-in, essas coisas, você vai ter problema, então a gente vai quebrar serviço. Então a gente quebra aquilo que tem mais demanda, tá? Esse aqui atende muito bem, não tem problema, está migrando para microservice também, esse aqui já não está assim mais, esse aqui é uma versão mais antiga, só para você entender, tá? Bom, agora sim eu vou te mostrar o que é um microserviço de fato, tá? Olha esse caso aqui, ó, ele é de fato um microserviço, tá? Eu vou mostrar para você. Ele só faz uma coisa, ou seja, a única função dele é atender uma única função e ele tem que fazer isso maravilhosamente. Então nós temos aqui o que a gente chama de VillaSoft Server Applicate, que controla os nossos servidores, controla uma série de coisas. E aí o que eu tenho lá? Aqui eu tenho um monte de microserviços. Um monte não, tem alguns. Eu tenho para pegar o template, para pegar minhas chaves, para pegar um ambiente de o getEnv, por exemplo, para retornar um arquivinho env que fica no servidor nosso, tá? A gente separa por versão, depois a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Olha para você ver, ele não tem muita coisa. Esse cara aqui, ó, este é um microserviço de verdade, ou seja, ele só tem um controller, tá certo? Esse controle só faz uma coisa, tá? E essa uma coisa é isso aqui, ó, tá? Que é muito importante para nós. Então, por que ele tem que ser microserviço? Porque ele tem muita chamada. Endpoint bate aqui toda hora, né? Com muita coisa aqui. Então, ou seja, ele não pode ficar com todo mundo chamando. Eu não posso carregar um monte de coisa e ficar ali, sem lá ouvindo. Pode ser que alguém me solicite. Eu tenho uma parte aqui no meu sistema que pode ser que você precise, que é o que a casa monolítica. O monolítico oferece tudo, né? Bom, tem vantagem do monolítico também, a gente vai falar disso depois, tá? Mas nesse caso aqui é um serviço só. A função dele é trazer um arquivinho nosso de env lá, de ambiente, configuração, tá? Faz a autenticação dos nossos sistemas aqui, faz a criptografia e traz esse arquivo criptografado para as nossas interfaces trabalhar e a gente ter uma centralização de configuração. Depois a gente fala sobre isso. O importante aqui é você entender que ele tem um único serviço, ele só faz isso aqui, ele só faz isso, tá? Mais nada. Então, isso aqui é um microserviço.
microserviço, tá? E a hora que eu compilo o microserviço, o que vai acontecer? Ele vai gerar um executável só, uma DLL só, e esse cara vai obter uma porta. O que incomoda muito em microserviço é isso, você tem que botar ele numa porta. Por exemplo, esse serviço aqui roda na porta 25001, tá? Esse microserviço. Então, as requisições na porta 25001 vão atender esse serviço. Aí você pega aquele que eu te mostrei lá, o VAS, né, que autentica usuários, aí ele faz login, faz sign-up, sign-in, esqueci senha, aquele negócio todo lá que controla todo o nosso sistema, né, o VillaSoft Authentication Server. Ele vai pegar na porta lá 20 mil, por exemplo. Então, só está na porta 20 mil. Só que no C# tem uma vantagem, você usa o NGINX ou NGINX aí, que o pessoal chama em português, e você pode pegar numa única porta, digamos, 8080, uma porta mais segura, e você pode rotear todas essas portas, né, virtualmente. Então isso não é complicador, se você souber fazer uma gerência de configuração, ele faz. Mas não é objeto do nosso vídeo agora, só quero te entender. Então repetindo, microserviço é sólido, ele só vai fazer um serviço e mais nada. A hora que eu compilar esse cara aqui, o que esse cara vai fazer? Esse cara vai gerar um serviço só, vai gerar um executável só e ele vai finalizar, ou seja, não vai fazer mais nada aqui, ó, tá rodando, tá? Vamos lá, o Ajax já chiou aqui, porque tá gerando executável, tá? Deixa o Ajax chiar aqui, tá? Vou dar uma cortada nesse vídeo aqui, porque o Ajax gasta 1 minuto para poder correr atrás desse vídeo aí, tá? Enquanto ele faz, eu vou dar uns toques aqui para você, o Ajax ainda continua aqui, tá? Ó, vamos sair aqui. O que aconteceu aqui agora? A aplicação vai rodar, aqui eu estou rodando em debug, né? Então ele vai rodar, vai abrir um web service daqui a pouquinho para mim, e eu posso usar um postman, alguma coisa para fazer uma chamada aqui, ó. Então a aplicação minha está no ar, é como se eu tivesse instalado ela no servidor, tá? Tá rodando, ele deu o nome da versão e tal, etc. Tem as informações, ó, tá rodando na porta 25001, tem umas bibliotecas nossas aqui, tá? Então tá rodando lá, sem problema nenhum. Agora, eu posso fazer uma requisição nesse cara. Aí, por acaso, aqui eu gosto de usar o Postman, muito Postman, tá? Mas aqui eu estou usando uma aplicaçãozinha PHP antiga aqui, que faz essa requisição para a gente. Então eu tenho aqui, por exemplo, o getEnv. Esse cara aqui está passando latitude, longitude, passa um partner aqui, passa uma tecla, qual arquivinho env que eu quero, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está buscando lá no servidor de homologação nossa. Mas eu poderia vir cá, isso aqui não tem nada a ver com o nosso foco, tá? Isso aqui só estou te mostrando que seria teoricamente, um front-end, um simulador de Postman aqui. Usa o Postman, que é muito mais fácil de você usar, tá bom? Bom, o que esse cara vai fazer agora? Ó? Eu vou executar esse cara lá. Onde eu vou executar esse cara? Eu vou vir cá, vou colocar um localhost aqui, tá? E vou executar esse carinha aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Eu não quero, eu vou fazer esse getEnv aqui, ó. Então esse getEnv, ele vai trazer para mim uma série de informações, ou seja, aquele serviço lá já retornou, ele chiou aqui com erro 65, tá? E trouxe uma série de informações para mim. O que é erro 65? É problema de autenticação, eu não estou autenticado, vai chiar mesmo, tá? Observa que num padrão que eu falei já em vídeo para vocês, a gente não mostra nada, essa informação aqui, ó, só mostra agora em tempo de execução. A única coisa que eu retorno para a API é isso aqui, ó. Aí o cara, nós temos um outro sistema de documentação em que tem o erro 65, o que é, como é que arruma ele, como é que ajusta, como é que sai fora dele, que vai mandar autenticar e pronto, e acabou, tá? Então, esse cara aqui, ó, tá? O que ele está fazendo? Ele está respondendo, essa porta aqui, ó, fica respondendo só um serviço. Então, esse cara aqui é um exemplo prático, muito prático para você, do que é um microserviço, tá bom? Então, microserviço faz uma coisa só, tá? Diferente do que nós falamos aqui, ó, de uma aplicação monolítica, e aí eu dei exemplo de 2 aplicações monolíticas para você. Deu uma monolítica mesmo, aquela que pesadona, igual essa daqui, por exemplo, ela tem vários serviços, tá? Esse aqui está em desuso, esse aqui, por exemplo, eu tenho sign-in, sign-up, eu tenho aqui várias coisas, nós temos casos aí de 1 milhão de usuários, por exemplo, essa API aqui, ela aguenta, mas fica pesado. Então a gente faz um serviço só para sign-up, outro só para sign-in, uns que usam mais e deixa 3 ou 4 juntos aqui, ou então faz um serviço para cada um, tá? Isso aqui a gente já está mudando bastante. E aqui, ó, eu falei com você uma aplicação, digamos, o nome não é este, mas para você entender, é como se fosse uma aplicação mista, ou seja, esse cara aqui, ó, uma aplicação pequena, tá? É um CRUDzinho pequeno, um CRUD de um arquivo texto criptografado para o ambiente nosso aqui com hashtag, texto no sentido de gravar, né? Grava binário, tem todo um sistema de segurança, mas para você entender. Porque eu fazer um serviço para cada coisa dessa daqui, ó, não justifica, é muito pequeno e
eles vão ficar no listen lá e atende muito bem rapidinho. Então, isso aqui é uma aplicação mista, tem alguns servicinhos pequenos. Agora, começou a crescer, eu tenho que tirar. E a gente vai monitorar, ou seja, à medida que a gente vê, por exemplo, o cara está pedindo muito log, muito get, vendo todos os dados, ou só incluindo muito, está demandando muito, a gente tira daqui e cria um microservice separado, igual a gente fez no que a gente colocou lá, tá? Eu acho que deu para você entender, né, o que é microservice, o que é um monolítico, né, e o que é uma aplicação mista, se é que existe essa palavra, né. E aí tem os outros tipos de aplicação agora, eu não vou falar de front-end, não é minha praia, a gente já mexeu muito com isso, mas não é minha praia. Eu vou te mostrar agora uma aplicação que se rodar no servidor, por exemplo. A gente usa muito o Redis aqui, né, o Redis para fazer cache, né? E tem que usar mesmo, tá? Então a gente roda o Redis, por exemplo, sempre que você inicializa o sistema operacional, a máquina caiu, o servidor caiu, o que vai acontecer? Tudo que está no Redis vai embora, né? Vai para o pau, porque está na memória. Então nós programamos o quê? Fizemos uma aplicação console simples aqui, ó. Temos um padrão de aplicação aqui. Essa aplicação, ela faz o setup, que é uma série de bibliotecas que a gente tem aqui, entra, a primeira coisa que ele vai fazer um seed aqui das nossas chaves, vai fazer uma seed dos nossos partes, né? E quantos seeds que tiver. Para quem não sabe o que é seed, é a alimentação inicial do banco de dados, né? Vem de semente, né? Então aqui a gente está semeando as nossas chaves de conexão. Aqui tem, o que tem aqui? Aqui é a chave de conexão de banco de dados, a chave de tudo que é senha que a gente precisa aí. Ele vai fazer uma autenticação no nosso VAS e pegar essas informações e popular com segurança, com um nível de criptografia, né? Vai deixar isso tudo pronto no Redis para a gente ter esse cache para acessar. Então, isso aqui é uma aplicação que roda uma vez só, ou seja, iniciou o sistema, você põe para lá. Então, ele é um serviço? Não, é uma aplicação, tá? Serviço seria, por exemplo, um serviço que fica lendo mensagem do RabbitMQ. Então, ou seja, tudo que tem do RabbitMQ, eu acho que eu tenho uma aplicação do RabbitMQ aqui, tá? Para te mostrar, deixa eu ver se eu tenho um aqui do RabbitMQ. Eu penso que tem, deixa eu ver. Se tiver, eu não sei se eu baixei aqui, mas eu acredito que tem, só para você ter uma noção do que é que eu estou falando, tá? Que a gente tem templates, um pouco mais aqui. Vamos ver. Tá nas próprias consoles. Eu separo aqui aquilo que é serviço, que não vai oferecer porta externa, a gente chama de console, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o RabbitMQ. O que o RabbitMQ faz aqui? Nossas aplicações usam o sistema de mensageria do RabbitMQ, grava as mensagens, grava tudo, e esse cara aqui fica lendo, né? Fica pegando os eventos gerados por RabbitMQ e dispara os e-mails e faz todo o tratamento. Então esse cara aqui é um serviço, é um microserviço que fica rodando no sistema operacional constantemente, ou seja, roda aí infinito, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ele fica rodando aqui infinitamente. É diferente do seed que eu falei com você lá, que ele roda uma vez sempre que o sistema operacional inicializa, tá bom? Bom, eu falei muito, né? Eu espero que você veja esse vídeo devagarzinho, olha as coisas para você entender o que é monolítico, o que é uma aplicação microservice, o que é um console, o que é um serviço, tá bom? Esses princípios são importantes e você vai entender mesmo quando você começar a fazer. E eu aconselho muito, tá? Que você fique bastante ligado, né? O que é microserviço, como desenvolver os microserviços, tá? Quando fazer um microserviço, quando não fazer, a gente vai falar isso nos próximos vídeos da frente, tá bom? Para frente a gente vai falar isso, tá? Obrigado a você, um grande abraço, se puder você deixa seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas aí, conta alguma coisa, porque eu não vivo disso, né? Eu sou engenheiro de software, mas eu gosto de compartilhar o meu conhecimento com os outros, porque eu também escuto muito, Roger, você está fazendo isso, não está fazendo, tal, eu acabo melhorando aqui, né? E eu gosto de manter atualizado, tá bom? Um grande abraço para você e não esquece, né? Não esquece nunca na sua vida, tá? Só Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída, tá bom? Fica firme aí que ele já tá voltando para levar a gente para casa. Deus te abençoe muito aí, espero ter sido útil para você, tá?